Olá, meus amigos do Cevate, boa noite. Aqui, professor Jair, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma quinta-feira, live do Cevate, está virando uma tradição já, nossa quarta live, e creio que virão muitas pela frente aí, um trabalho que nós estamos muito felizes de poder estar levando para vocês nesse momento de distanciamento, trazendo informação sempre com o trabalho Cevate, né? Com informação fidedigna, com busca, com muito carinho para todos aí, ok? Hoje nós estamos acompanhados aí de dois psicólogos, né? Vamos trazer um pouco da questão de comportamento. Nas últimas lives nós trouxemos mais a questão da legislação, das mudanças da lei, deixamos vocês um pouquinho doidos, né? Hoje nós trouxemos alguém para acalmar, e o Ellison, a professora Miriam, promete que vai deixar vocês calminhos aí até o final da live, né? Nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo aí de trabalho, de pandemia, de tanta coisa aí, tá certo? Para você que ainda não conhece o Cevate, seja bem-vindo aí à nossa conversa de hoje. O Cevate é Centro Educacional de Valorização do Trânsito, fica ali no bairro do Tatuapé, na Rua Tijuco Preto, bem perto da estação Carrão, do metrô, para quem precisar de transporte público, ter um bom acesso. Nós estamos lá há pouco mais de 10 anos trabalhando essa questão de formar educadores para o trânsito, né? Sempre com foco de excelência mesmo para esse profissional, instrutor de trânsito, diretor-geral, diretor de ensino, o examinador. E depois começamos a trabalhar também com os cursos especializados, né? Os condutores que precisam fazer transporte escolar, produtos perigosos, transporte coletivo, de emergência, estamos lá atendendo, e também os instrutores especializados, tá? Aliás, essa é a parte da capacitação, transporte especializado, nós somos basicamente pioneiros aí no estado, com muito esforço aí. A professora Miriam participou bastante ativamente desse trabalho, desse processo, que é muito gratificante, tá certo? Quem já é nosso amigo aí, nós costumamos dizer, quem passa por lá, pelo Cevate, ele toma da nossa água, né? Ele volta para beber novamente. E a gente tem que se esforçar para trazer cada vez uma água mais pura e mais limpa, e de fazendo aí essa sutileza, mas com muita informação e de verdade com muito compromisso, que essa sempre foi a narrativa do Cevate, tanto das pessoas que são os proprietários da casa, como todos que trabalham lá, ok? Falando um pouquinho aí do nosso time de hoje, professor Ellison, né? Boa noite, professor Ellison, grande companheiro de trabalho lá, também é Boa docente do noite. Cevate, psicólogo, vai daqui a pouco trazer um pouquinho mais das informações dele na sua apresentação. E professora Miriam, né? Eu carinhosamente posso chamar de professora, fez parte aí da minha formação acadêmica, foi minha professora lá na Zumbi dos Palmares, um lugar que eu tenho muito orgulho de ter passado, viu, professora? Mudou bastante coisa na minha vida, e sempre trabalhando aí também com muita força, tanto no transporte, né? Transporte em várias empresas, diretamente ou com consultorias, e também na educação para o trânsito e na melhoria desses profissionais, tá bom? Eu sei que nos últimos dias nós temos aí várias lives acontecendo de vários assuntos. Na minha última live até falei, tem muita informação boa e tem muita coisa que não, infelizmente até atrapalha o processo de informação. Eu creio que a gente vai até conversar disso depois, tá? Mas eu espero que você aproveite bastante. Uma live, na verdade, é um grande bate-papo, mas com pessoas técnicas, com certeza a gente vai trazer muita coisa boa aí, tá bom? Professor Ellison, eu sei que você não vai se importar se eu permitir que a professora Miriam se apresente primeiro, né? Vamos fazer as honras aí juntos? Professora Miriam? Que bom. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, mais uma vez representando essa escola que eu faço parte, e já são tantos anos, né? Quase aí desde a fundação. Falando um pouquinho de mim, eu sou psicóloga de formação, né? Tenho algumas especializações tanto na área de gestão de pessoas, e agora, mais recentemente, eu comecei a estudar neuropsicologia para entender um pouquinho toda essa questão biológica do comportamento. Então, a minha vida sempre foi dentro do transporte, sempre foi em ações relacionadas ao trânsito. Recentemente também sou observadora certificada do Observatório Nacional de Segurança Viária,
Então, é uma bandeirinha que eu tenho levantado aí em relação à educação de trânsito, à segurança de trânsito, e quero contribuir um pouquinho aí desse conhecimento, trocar informações com vocês, e vamos lá. Que bom, professora. Obrigado. Professor Obrigada. Ellison, fica à vontade. Obrigado, mestre. Boa noite a todos que nos acompanham. É uma felicidade a gente poder compartilhar esse momento, estar aqui compartilhando um pouco do nosso conhecimento e o que a gente vem aprendendo, aprender um pouco também um com o outro. Não fui aluno da professora Miriam, mas nós tivemos o prazer de nos conhecer pelos corredores, pelos bastidores aqui do Cevat. Bom, diferente dos nossos colegas aqui de peso, estou exatamente no meio, né? Não tenho tanto tempo de casa como os mestres aqui, respeitosamente, né? Digo que sou não o mais novo, mas talvez um dos mais novos aqui, pelo menos, né, de nós que estamos hoje aqui na live. Sou psicólogo de formação também, já atuo desde 2012, na realidade, na área de gestão de pessoas, mais voltado para treinamento e desenvolvimento dentro de RH, do mundo corporativo. Tem mais ou menos aí uns 15 anos que eu estou na área. Vim para o Cevat um pouco mais recente, atuei aí em algumas turmas em parceria aí com os nossos nobres colegas, atuando junto com os instrutores, outras atividades como diretores, geral, diretor de ensino, dentro das instituições do CFCs. Venho para contribuir um pouco essa nossa live, a gente fazer uma discussão aqui sobre alguns temas que são pertinentes aí, que com certeza incomodam todos nós, né, no âmbito aí do trânsito em si, não só para os instrutores, mas todo mundo que está envolvido na área diretamente. Então, tem alguns aspectos bastante interessantes aí, fica com a gente até o final, tem muito assunto aí para a gente debater. Que bom. Estou vendo vários amigos entrando aí na live, fazendo aí os seus cumprimentos iniciais, né? Prazer, ó, Alessandro Ferro, nosso amigo, já foi também de alguns cursos que eu fiz, alguns alunos nossos que entraram aí, o Josemar, acabei de ver, grande abraço, Boninho, né? Nossa amiga Rosana, que está sempre conosco, boa noite, obrigado, viu, gente? Obrigado pelo carinho de sempre. E para nós também é importante esse elo de poder lidar com esse público, né? Porque nós estamos com uma saudade também. Hoje o Alexandre colocou no nosso grupo, professor Alexandre, grande abraço, sei que está nos ouvindo. Que saudade das minhas aulas, né? Eu brinco com o meu público, gente, falando que nossa, saudade de tirar o couro do meu povo, sabe? Logo que virou a pandemia, né? Começamos a dar aula, e a minha primeira aula foi numa capacitação, 10 horas aula, né? E eu tava com tanta vontade de dar aula que eu falei pro pessoal assim, ó, só eu falo hoje, viu? Porque não vai dar nem para vocês perguntarem. Mas a gente está sentindo muita falta e essa é uma oportunidade, não só de levar informação, mas também da gente se aproximar desse público que é tão importante para nós, nossos parceiros, tá bom? Eu também, acho que vocês já me conhecem bastante, eu sou do transporte, tenho 29 anos na área de transporte coletivo, né, trabalho na área de treinamento e desenvolvimento. Por coincidência, trabalho muito com as psicólogas lá da empresa, minhas amigas, e eu vejo a batalha que elas fazem, né? O RH na empresa, na verdade, é sempre dito como lugar que só gasta o dinheiro, né? A gente só vai contratar, tem que treinar, tem que não sei o quê, mas isso tem gasto, vai ter gasto, né? A operação é sempre o time de frente de qualquer empresa. Mas nós do RH temos um papel fundamental, não só lá, mas também como nessa formação dos nossos profissionais. Professora Miriam, vamos começar o nosso tema aí, né? Essa questão aí da reinvenção do instrutor na pandemia. Eu acho que não só do instrutor, de todos os profissionais, né? Nós não pensávamos, acho que todos estávamos aí numa vidinha tranquila, nossas agendas, nossos compromissos, às vezes sem dar conta, de repente tudo parou. A minha vida, eu fiquei 5 meses parado em casa, a empresa praticamente fechou as operações do nosso lado, e foi um momento bastante difícil, de reflexão, de aprender a lidar com muita coisa, ansiedade, os filhos, né, todos em casa, querendo, não podia ir nem na casa da avó, né? Então eu queria que você desse um início para nós aí, falando um pouquinho desse momento e o quanto esse profissional faz para reagir a tudo isso, por favor. Onde nós seu microfone está né? desligado, professora.
Agora abriu, né? Falando um pouco Pode falar. Não estamos ouvindo. Está aberto. Agora vocês me ouvem? O suporte técnico deve estar nos ajudando aí, né, Elson? Cadê o nosso suporte técnico? Tô te ouvindo, Miriam. Tô te ouvindo. Se você já consegue agora, liberou Miriam? seu microfone. Tá me ouvindo? Eu não estou ouvindo. Não. Não sei se nosso público nos ajude aí pelo chat. Vocês estão nos ouvindo? Eu consigo ouvir. Pode ser eu aqui, né? O Gil falou que tá normal. Tá normal, tá normal. O Gil tá falando para você sair e entrar novamente. Helpdesk aí, vamos chamar o pessoal do TI, socorre a gente aí, por favor. Ou então vamos chamar a professora Lu, né, Luciene, vamos fazer Libras aí para ajudar o povo aí, o que vocês acham? Pelo menos a gente não deixa eles... Luga seu fone de novo aí, gente. Desconecta e conecta de novo aí, professor. Professor Gil, me ajuda. Bom, Miriam, se você estiver me ouvindo, pode seguir. Eu vou pode seguir porque a gente está ouvindo. Quando nós falamos desse contexto de pandemia, ele afetou a vida de uma forma geral, todos nós sabemos, né? Numa questão mundial. Então, de repente, vem um vírus que traz essa mudança, faz com que a gente tenha que se adaptar ao chamado novo normal. Então, muitas pessoas continuaram na linha de frente, com medo da contaminação, outras pessoas se isolaram, e aí, como o Jair falou, muitos conflitos acabaram acontecendo, a ansiedade, uma das questões relacionadas a esse pós-Covid aumentou muito, significativamente, na população mundial, e a gente fala de Brasil também, a ansiedade, a síndrome do pânico e a depressão. Então, já era algo que estava numa emergência aí, e acaba que isso vem aflorando ainda mais. Além disso, né, além das questões que a gente chama sociais, eu enxergo um ser humano de uma forma ampla, eu diria que assim, de uma forma biopsico-sócio-espiritual. Então, é uma dimensão assim, onde que se encaixa tudo isso? Quando a gente fala de uma Covid em que eu me contamino por essa doença, como que é estar com uma situação que eu sei que tem um amigo falecendo ali do lado, né? Nós vivenciamos isso dentro do CEVAT, infelizmente um dos nossos grandes amigos acabou partindo, e perdemos ele para o Covid, uma pessoa fantástica, e à medida que a gente vai vendo isso acontecendo na nossa volta, eu sendo contaminada, será que eu também vou morrer? Então, acho que é uma dos medos que nós temos, né, de como será a minha família se acontecer isso, e aí o fato de nós estarmos com medo aciona uma espécie de um sistema de alerta no organismo, e aí começa a desencadear a ansiedade, que depois eu vou falar um pouquinho para vocês dessa neurofisiologia da ansiedade, para a gente entender quando ela está bem disparada dentro do nosso organismo. E aí são questões que envolvem o meu trabalho, será que eu vou continuar no meu trabalho? Como é que estão as minhas condições financeiras, né? Todo esse fator também econômico, todo esse fator social, então envolveu muitas coisas. Quando nós falamos da questão do profissional de trânsito, eu costumo dividir entre trânsito e transportes. Então, quando eu falo de trânsito, a gente fala mais do CFC mesmo, da formação desse instrutor, da formação desse aluno que vai preparar aquele aluno que vai conduzir um veículo no trânsito, nos cursos de capacitação, nos cursos de atualização, nos cursos de diretor de ensino, e aí a gente envolve os agentes de trânsito, então é um movimento mais de estrutura do sistema de trânsito. Quando eu me refiro mais ao transporte, é aquele profissional que está conduzindo o veículo, que está transportando pessoas, que está transportando as mercadorias, que está transportando as vacinas necessárias aí para que ela seja, toda essa logística que é distribuída aí nos postos para que as pessoas recebam a vacina, enfim.
Então, é só separar um pouquinho. Eu vejo que os profissionais de educação de trânsito, aí eu vou deixar mais para o Ellison essa fala, né? Mas eu estou percebendo que fechou a escola. O meu meio de subsistência é a escola. E aí, como é que fica? Né? Como é que fica esse profissional que estava ali demandando um trabalho e que, de repente, é obrigado a fechar as portas, né? Haja vista o próprio Cevat mesmo. Nós estávamos ali numa dinâmica de atendimento, de aulas, e, de repente, fecham-se as portas. E aí? As contas não param, e aí, por si só, acaba ocasionando e acarretando um desconforto, uma ansiedade, e aí o que a gente faz com tudo isso, né? E quando eu falo de transportes, né, acho que aí tem muito a vivência aí do Jair e alguns amigos que eu tenho, né, conversei muito esses dias com um amigo meu que é o Evandro, da Ambiental também, e o Evandro fala que também toda uma estrutura, a SP-Trans determina ali todos os treinamentos que são necessários para que a empresa se desenvolva e, de repente, para tudo. E aí, como se reinventar? E aí, aos poucos, que vai se pensando em novas formas de se fazer educação de trânsito. Então, uma delas é online, mas será que o online ela é tão eficaz quanto a aula presencial? O quanto as pessoas gostam daquele momento, assim, de companheirismo mesmo, né, de união, de integração, de conhecimento, porque às vezes não é só a questão do conhecimento, às vezes é a questão daquele cafezinho, daquele momento que você aperta a mão do colega, conhece, e tudo isso, de repente, deixou de existir. E, por um outro lado também, eu vejo, por exemplo, eu tenho dado algumas aulas, alguns treinamentos para uma empresa de transporte específica, e que esses treinamentos estão acontecendo voltado para a segurança e o profissional está dentro da casa dele, envolvendo a família. Então, tem os seus aspectos também positivos, e esse meu entrar na casa deles, né, nem que seja através da tecnologia, a gente observa muito esse mal-estar, né, as pessoas falando assim, eu estou com Covid, a minha esposa tem uma doença respiratória, ela está no outro quarto aqui, eu estou com muito medo que ela pegue a doença, as pessoas dizendo que, olha, recentemente perdi parentes, os meus entes queridos, então a gente está tendo que lidar com ansiedade, com irritabilidade, com intolerância, com o luto das pessoas, e eu vejo que, assim, esse profissional de trânsito, meio que a gente tem que ir buscando novos conhecimentos, porque logo que voltar ao normal, digamos assim, a gente espera que isso volte ao normal logo, como que eu vou lidar na sala de aula com esse meu aluno que está enlutado, que está ansioso, que está intolerante, e sem dizer aqueles que possivelmente, né, a gente tem feito alguns estudos, tem algumas sequelas pós-Covid também, né, que mexe um pouquinho com a nossa atenção, mexe um pouquinho com as nossas emoções, mexe um pouquinho com a nossa memória, e que por isso precisa de atenção, de cuidado, de reconhecimento e de tratamento. Sim. A professora Miriam me permite essa vivência que nós temos com muitas pessoas. Eu, particularmente, você sabe, trabalho em empresa, treinamento todo dia, fora, no Cevat, quantas vezes, não é só a aula, como a senhora falou, as festinhas de final de curso, que o pessoal curte muito, os aniversários que acontecem no meio, as proximidades, amigos que a gente leva para uma vida, inclusive, né? De profissional e de amizade mesmo. Isso tem feito muita falta. E achei interessante quando a senhora falou da questão do convívio. Na empresa que eu trabalho, a senhora sabe, tem muitos funcionários, nós já perdemos mais de 100 funcionários para essa doença, infelizmente. Eu lembro de um fim de semana, Ellison, que nós perdemos 5 ou 6. E nós colocávamos a foto do colega que nós perdíamos para que os outros fizessem uma homenagem ou pudessem ir ao velório. E nós paramos de colocar isso no plantão porque estava fazendo mal. Tinha pessoas que chegavam para trabalhar e não tinham coragem de sair para trabalhar operacionalmente na linha. Então, você vê o quanto mexe com todo esse comportamento aí que ela falou.
tá? Antes de passar para você, Ellison, muita gente aí entrando, tá aí nosso amigo Carlos M. Luz, lembra dele? É o famoso Japa. Grande abraço, Japa. Lembro. Um abraço, Carlos. O William entrou agora há pouco aí. Márcio Nascimento está falando sobre a questão da ansiedade, que ela tem se tornado uma questão muito relevante, né, para os não contaminados, porque você convive, né, com pessoas e até no trabalho. Às vezes um amigo chega e fala assim, rapaz, eu estou bem, mas estou com suspeita que minha esposa está com Covid. E como que você se sente perto daquela pessoa, né? E não tem sido fácil mesmo, não. O professor Welles, se você pudesse dar uma continuidade aí, a professora Miriam falou uma coisa interessante sobre o profissional instrutor que, de repente, viu o mundinho dele fechar ali, né? O lado financeiro, a gente sabe, as dificuldades, mas e a cabecinha desse nosso amigo? Inclusive, para pensar em voltar a dar aula, porque tem muitos falando, eu não volto, não é assim, nós precisamos de vocês, tem que voltar, o trânsito precisa de vocês. E para lembrar do nosso amigo Laércio, o trânsito dá dinheiro, né? Não pode esquecer, tá? O Adelmo está entrando aí, grande abraço. Para quem está entrando agora, pessoal, Cevate, Centro de Valorização do Transporte aí, do Trânsito, aliás, e com a nossa live semanal, e hoje com psicólogos aí, né? A professora Miriam fez uma entrada. Professor Ellison, por favor, continue para nós aí. Maravilha, mestre. Então, é um tema bastante complicado, né, do ponto de vista emocional mesmo, né, porque não é só quem lida diretamente com o Covid, com a doença em si, que acaba sofrendo, quem está no entorno também, né. Falando rapidamente de números, né, o IBGE sofreu aí agora, recente, um grande corte, não é nem o intuito, né, falar sobre gestão política aqui, mas só para apontar que em 2019 a nossa população estava em 211 milhões, né, mais recentemente a estimativa é que está 213 milhões, né, de habitantes. E aí, a gente tem hoje um cenário de 398 mil pessoas aí que perderam aí a batalha com o Covid, né, dessas 94 mil só aqui em São Paulo. É basicamente dizer que durante essa nossa live aqui, praticamente quase 100 pessoas, né, venham a falecer durante esse período. Então, como é que a gente lida com isso no nosso dia a dia, né? No início da pandemia, a gente escutava muito discurso em sala, isso não é tão grave, não vai acontecer aqui. Colegas que acabavam até verbalizando que usavam máscara mais pela questão da instituição, que no dia a dia não utilizavam, saía na rua, não utilizava máscara, porque não acreditava que era tão grave. Hoje em dia, a gente não tem mais como enfatizar esse discurso, né? É praticamente impossível não conhecer alguém que ou acabou se contaminando com Covid ou que, infelizmente, perdeu um familiar ou um conhecido, um colega de trabalho para a doença. Então, são números que assustam de fato, né? A própria CNN divulgou agora que a Universidade de Michigan, né, nos Estados Unidos, está informando que a Índia tem aí aproximadamente 400 a 1 milhão de pessoas aí que perderam, né, suas vidas aí para o Covid. Então, não é um número muito exato, porque eles têm problemas lá de contagem, então a gente acaba tendo aí um cenário bastante aterrorizante, né? E aí, quando a gente enfrenta isso na linha de frente, de fato, né, tendo que sair das nossas casas para buscar o nosso sustento, né, falando aí de um profissional que lida diretamente com o público, né, um instrutor que precisa, falando dos dois lados, tanto o instrutor em sala de aula no CFCA, né, para o teórico, para quem não é do segmento, né, atuando aí diretamente com aulas teóricas, também aquele profissional com aulas práticas, que está ali no ambiente fechado do veículo, ele também está muito exposto. E aí está exposto ao aluno que tem todo o cuidado e aluno que também está naquele movimento de não acreditar tanto, né, que o movimento da pandemia é tão grave quanto ele se mostra, né. E aí a gente tem os dois lados, né, apontando ainda o que a professora Miriam tinha comentado, a gente tem, de um lado, aí uma pessoa que está à mercê dessa pressão que a própria pandemia acaba impondo, no sentido dela ver ao seu redor todo o perigo que a pandemia representa, todo o risco que ela acaba se expondo,
e ela se vê também na pressão de ter que buscar o sustento de casa. Ela precisa trabalhar, ela precisa se dividir entre, eu vou sair de casa e me arriscar para buscar o meu sustento, ou eu vou me resguardar e não vou me expor, né? De outro lado, eu tenho também os CFCs que são obrigados a todo momento fechar as portas por conta dos momentos em que a gente está aqui. A exemplo, né? A gente fala do Brasil inteiro, mas a exemplo aqui de São Paulo, as fases vermelhas, fases emergenciais, hora pode liberar as aulas, horas eu posso liberar com uma quantidade reduzida, hora eu não posso abrir o CFC. E esse profissional, ele vive também um momento de incerteza, né? Até que ponto eu vou ter o meu emprego garantido? Até quando eu vou poder ministrar minhas aulas? E eu continuo ou não? Quais são os cuidados aí que eu devo adotar nesse sentido? Então, fica um movimento de incerteza tão grande que aí o que a Miriam tinha dito agora, porque eu acho que ela vai explanar isso ainda, mas a questão do estado de alerta que ela traz, a gente tem, como via de regra, aí pelo menos três principais adoecimentos que acabam acometendo essa população, né? O instrutor, ele está envolvido em todo esse estresse, tá ali suscetível a um quadro de ansiedade, suscetível a um quadro depressivo, e esse estresse que a pressão que a pandemia acaba gerando só intensifica, né, esse quadro. Digamos que esse estado de alerta que a Miriam estava citando, imagina que a pessoa está o tempo inteiro, né, preocupada com essas questões, preocupada se ela vai conseguir trabalhar, se ela vai acordar no dia seguinte e receber uma notícia ou de um familiar ou de um colega, ou como o professor Jair aí bem trouxe, né, vendo um mural, né, a foto de mais um amigo que perdeu aí a batalha, né? Então, é uma pressão muito grande que eles acabam convivendo aí no dia a dia, né? Junto a isso, tem o medo, né, da contaminação a si próprio, da contaminação dos seus familiares, porque ele também sai de casa, se expõe e acaba voltando depois para casa, e o risco de contaminar os seus familiares também é um medo que pode ser mais um fator aí de preocupação para essa pessoa, né? Sem contar, Jair, o isolamento social, né? A pandemia, como a Miriam disse lá na introdução, da noite para o dia, ela mudou a nossa rotina. Então, a gente está falando de um profissional que está acostumado a sair de casa, se for o profissional, por exemplo, né, o instrutor de aula prática, está acostumado a estar além das paredes do CFC, e aí, de uma hora para outra, ele se vê obrigado a ficar recluso, se vê obrigado a manter um isolamento social, não ter o contato com seus amigos. Brasileiro é um povo amigável, né, de natureza, né, um povo que é extremamente amável, né? Quem vem, estrangeiros que vêm aqui para o país, o povo gringo adora falar isso, né? Que o brasileiro, ele é simpático, ele é receptivo. Como é que o instrutor de trânsito, que está acostumado com esse contato direto, né, simpático com seus alunos, não poder simplesmente cumprimentar o seu aluno, não poder estender a sua mão para cumprimentar o seu aluno, não poder dar um abraço num familiar, num amigo. Então, todo esse contexto do isolamento acaba mudando também a rotina de uma maneira muito drástica. Ele se vê obrigado a não mais poder compartilhar desses momentos que são tão peculiares e tão característicos no nosso povo, né? A nossa cultura enfatiza muito isso. E ele se vê no momento em que ele não pode compartilhar esses momentos com as outras pessoas, né? Você tinha dito aí no começo, a gente pode nem visitar a vovozinha. Então, assim, até pelo respeito e pelo cuidado com o outro, principalmente dependendo do grupo de risco e tudo mais, não expor essa pessoa ao risco. Então, toda essa carga emocional de responsabilidade acaba recaindo sobre essa pessoa que precisa sair de casa, que precisa se expor, né? E até que ponto ele pode simplesmente dizer, não vou sair de casa para não me expor, não expor a minha família e colocar o meu emprego em risco, né? E o sustento mesmo, né? O sustento, que já está tão difícil. Está muito, né? difícil, né? O professor Elis, o senhor estava falando aí do convívio social. Eu nunca trabalhei com centro de formação em aulas práticas, só na empresa de ônibus, né? E a Miriam sabe, você faz grupos de trabalho e tal, e treinamentos, e tem aqueles que você tem um excelente aproveitamento, tem aqueles que têm uma dificuldade. E outro dia eu estava conversando num grupo de instrutores da empresa, também uma forma remota, e lembrando das aulas práticas, e os amigos começaram a lembrar até dos alunos mais difíceis. Aí eu comecei a rir e falei, vocês estão lembrando até dos ruins, vocês estão com saudade, cara? Então a coisa está realmente mexendo.
você ter uma ideia como faz falta esse convívio e esse trabalho, né? A professora Miriam, eu tenho o nosso amigo Júlio Gaspar, foi nosso aluno aí, e ele está falando aqui uma coisa interessante, a Tereza também entrou aqui falando dessas relações humanas, mas do futuro desse profissional, como ele vai preparar a cabeça para voltar lá também, seja na sala de aula, seja na aula remota. Eu não acho que a gente pensou um dia que nós estaríamos conversando desta maneira. E estamos, né? Entendeu? Então a gente tem que encarar, essa é a minha visão, você pode me ajudar, como desafios. E concorda? Pode falar, professora Miriam. Eu não estou ouvindo, mas vamos lá? Estava fechado o áudio. Isso. Eu, como professora, eu tenho trabalhado, né, no online, e eu vejo assim que também tem o seu efeito positivo. Então, dentro dessa pandemia, o Ellison trouxe, né, o negativo disso tudo, agora a gente vai reverter para o positivo. O que a gente pode aprender com tudo isso, né? Tem uma frase que eu tenho levado como mantra, que nem sempre podemos escolher o que a vida toca, mas podemos escolher o jeito de dançar. Então, a adaptabilidade nesse momento é tudo que a gente precisa. Então, será que nem o Júlio comentou, né? Os novos educadores, diante desse EAD, muito provavelmente nós teremos sim que nos adaptar. Eu não acredito que seja logo em massa, assim, direto, acho que vão ter as aulas presenciais sim, mas eu acho que as aulas em EAD, em ensino à distância, serão necessárias. Hoje, haja vista a escola, né? Tem uma porcentagem de alunos que estão indo para a escola e outra porcentagem de alunos que ficam em aulas online, aulas síncronas. E nesse momento, algumas pessoas, elas têm facilidade para lidar com isso. Eu falo por mim, eu tenho facilidade para poder assistir um curso no meu momento, eu compro um curso, a hora que eu quero, eu vou lá, vou me atualizar, e hoje tem uma diversidade de cursos muito grande, fica aqui, hashtag fica a dica, tem muitos cursos, desde assim, de instrumentar você em pequenas coisas, como cursos de gestão, cursos lá em Harvard, desde que você saiba falar a língua inglesa, isso é muito bom, a capacidade que a gente tem aí, de às vezes fazer uma graduação, eu nunca consegui fazer uma graduação, agora online, num valor razoável, eu consigo fazer, né? Então, a gente acreditar que esse é um novo normal, sim, e essa capacidade de adaptabilidade nossa em relação a todo esse cenário, em relação a tudo que está por vir, é extremamente necessário. Então, a gente tem que meio que dançando conforme a música. Eu tive esses dias... Na sala de aula, eu fiz um trabalho de educação de trânsito, como eu tinha dito anteriormente, com motoristas do Brasil inteiro. Então, era um do Sergipe, um do Rio Grande do Sul, outro do Rio de Janeiro, outro de São Paulo. E aí você fala assim, poxa, eu não teria essa capacidade de estar passando esse recado de segurança dessa forma para tantas pessoas ao mesmo tempo. Então, tem seus aspectos positivos também, que a gente precisa aproveitar isso enquanto educadores, né? E eu creio também, professora, que nessa nova fase nos obrigou também a reaprender muita coisa. Não é só a questão da informática, mas da interação, da tutoria, do incentivo também do aluno como professor, porque tem muito instrutor que eu estou com medo do computador. O computador é a parte mais fácil, mas é você se interar com o aluno mesmo a essa distância, qual é a linguagem que você vai usar, como você vai incentivar ele. Porque nós temos as nossas técnicas de sala, cada um tem a sua, né, de busca do aluno, da atenção, mas como fazer o curso ficar interessante, como ficar gostoso. Por exemplo, hoje mesmo eu publiquei um vídeo lá na empresa, que é uma forma rápida de atender o pessoal, falando sobre a questão da mudança das datas aí do toxicológico. Então eu sei do meu público, é uma linguagem que tem que ser simples, objetiva, um vídeo curto, porque motorista do transporte não tem, 2 minutos em cada ponto e tem que sair, né? E eu vejo o resultado disso quando eu encontro eles. O carinho que eles têm de me falar, nossa, professor, obrigado da informação, eu não sabia disso,
eu estava não sei aonde, eu acalmei o meu coração, eu estava pegando empréstimo para pagar o negócio, com medo daquela multa, e o senhor explicou aquilo tão simples. E outra questão que eu sempre enfatizo lá, a confiabilidade, a gente colocar a nossa cara com o nosso público e dizer, ó, nós somos nós, estamos juntos. Porque se nós estamos sentindo, eles também estão sentindo, né? Então, acho que a professora falou com muita propriedade. Dançar aí, a música que vem pela frente, mas não é dançar no passinho 1, 2, não. É procurar dançar de verdade mesmo, né? Se reinventar de todas as formas. E é disso que eu queria falar com você um pouquinho, Edson. Que dicas a gente pode dar para esse pessoal aí? A professora já trouxe uma coisa legal, os cursos. Aliás, né, eu comecei um curso de pós-graduação essa semana também, também à distância, e pensei que ia ser moleza, e hoje o professor já postou 5 vídeos, 10 exercícios, não dá nem para falar, ô professor, dá um tempo, lembra, Miriam? Ô professora, dá mais uma semana, né? Não tem não. Segunda-feira que vem, se não postar, perde nota. Então, é uma nova troca, né, Ellison? Você pode nos ajudar nesse sentido aí? Aluno é aluno, né, professor Jair? Não importa todos. De onde, né? Aluno é aluno. Só falta perguntar, tem consulta? Tem consulta, porque é online, né? Pode fazer com dupla? Pode, porque eu e a Lu que estamos fazendo o curso, mas não quer dizer que é mais fácil. O momento pede isso também, né? Eu tinha dito lá no início que o brasileiro ele é muito tido como esse povo amistoso, né, por natureza, e eu costumo dizer que é também um povo de muita criatividade. Então, essa criatividade a gente consegue ver no dia a dia ela sendo intensificada. Então, o fator, aí a gente vai abordar isso também, né, a importância do profissional, ele se preocupar com a saúde mental, se preocupar conforme a OMS diz, né, a saúde mental e a saúde física, elas são intrínsecas, né, uma depende da outra e uma influencia a outra. Então, esse momento, ele pede que a gente continue, né, apesar das dificuldades, apesar das diversidades, apesar de tudo isso que está acontecendo, a gente continue acreditando, né, não dá para a gente entrar numa espiral também de desespero e simplesmente largar a mão de tudo. Então, a gente vê, por exemplo, né, alguns profissionais de trânsito, tanto os relatos em sala, quanto os relatos que eu venho ouvindo aí nas últimas semanas, até por conta da live mesmo, bati um papo com alguns colegas nossos que participaram em sala, ou que são colegas também da própria instituição, e que trazem que alguns foram forçados a ter um plano B, porque impossibilitados de ministrar aulas, eles precisam, né, manter minimamente a sua receita, né? Então, tem aí profissionais que começaram a trabalhar de maneira em paralelo, por exemplo, né, fazendo confecção de máscaras, né, que foi um boom crescente aí, né, durante a pandemia. Então, máscaras de tecido, outros que começaram a trabalhar como motoristas de aplicativo. Então, continuam, de certa maneira, ligados ao trânsito, né, mas de uma outra maneira, tudo para que não parem de trabalhar, não parem, né, as suas receitas efetivamente. E aí, eu sei que tem aí diversas oportunidades, como a Miriam tinha dito, é um pouco mais exigido nesse momento, mas talvez a oportunidade que a pessoa possa ter, Jair, para se profissionalizar, buscar um curso, de repente, relacionado à gestão de pessoas. A gente sabe que o ambiente em sala, ele exige muita criatividade do professor, né? Um jogo novo, uma dinâmica nova, uma situação diferente para lidar ali com o aluno. No próprio ambiente mesmo de sala, a gente escuta, às vezes, o professor dizendo isso, né? Mas o que eu vou fazer na minha aula prática, professor? Porque eu vou ter que fazer isso, como diz o Laércio, né? O trânsito é mais do que uma primeira, uma segunda e uma baliza mal feita, né? Então, como é que eu vou fazer isso acontecer de modo criativo, né? Como é que eu vou fazer esse aluno se interessar mais, né? A gente não ficar preso a amarras, né? A gente tem aí o CTB para nos orientar, para saber o que eu posso, o que eu não posso fazer, o que eu posso ou não explicar para o aluno, mas se ater a não explicar somente o que ele vai precisar fazer lá no percurso no dia do exame, né? Conseguir fazer ali da aula prática dele a forma mais ilustrativa possível para que ele consiga absorver aquele conteúdo que ele precisa para a vida no trânsito, não somente ali para o exame.
Então, talvez na rotina, no dia a dia das aulas, com um volume muito grande de aulas que o professor acaba tendo que dar conta ali na rotina, talvez fique um pouco mais difícil para conseguir ter esse momento, preparar e olhar para esse aspecto, né, criativo que ele pode trazer para o ambiente dele de aula. E aí eu estou falando agora no modo geral, tanto na aula prática quanto na aula teórica. Por que não usar esse momento da pandemia para buscar esse conhecimento? Por que não usar esse momento agora para buscar, de repente, cursos online? São cursos, muitas vezes, são oferecidos até de modo gratuito, sem custo algum, né? Que até pelo próprio celular é possível, não precisa ter muito aparato, né? De uma internet com uma velocidade tão grande, ou um notebook, às vezes é um recurso que o profissional não tem. Com o próprio celular, muitas vezes é possível você realizar um curso que já vai te trazer um conhecimento que, no momento apropriado, vai ser aplicado em sala, porque usar esse tipo de estratégia é você olhar para frente, é olhar além da pandemia, né? Saber que os números, eles estão aí a toda hora, a mídia, o consórcio, né? O consórcio informativo, né, das reportagens estavam trazendo um volume sempre atualizado, muito grande, de dados, e que não são positivos, né? A gente sempre acaba vendo atualizações nos noticiários e que deixam a gente com um estado de ânimo muito afetado, e muita gente, inclusive, até evita de assistir reportagem por conta disso, mas é olhar além desses números, olhar além da pandemia, né, e ter a esperança de, com a vacinação, com as medidas que estamos adotando, com o isolamento, as próprias medidas, né, de higienização, todo mundo tem lá um vidrinho de álcool em gel perto, esse tipo de situação, ela vai passar, né, e a gente tem que se preparar para esse momento, né, porque se a gente só ficar naquela espiral de tá tudo muito ruim, tá tudo muito preocupante, minha vida tá complicada, o momento em que a gente precisa se preparar, ele vai passar, e aí quando exatamente eu precisar dessa situação em sala, por exemplo, né, eu vou olhar para trás e vou falar, poxa, era um tempo que eu poderia ter aproveitado, né? Então, é olhar para esse aspecto agora, Jair, e tentar enxergar essa possibilidade de se aprimorar, né? Adequar aí o seu profissional, efetivamente. Outra coisa também, professor, com relação ao cuidado mesmo com a saúde emocional, com a saúde mental, né? Eu costumo fazer uma analogia bem simples com relação a isso, né? Se, de repente, você tem alguma... tá andando pela rua, sei lá, virou o pé num buraco qualquer lá, sofreu, né, um traumatismo ali, sofreu uma torção, qual é o profissional que você vai buscar? Você vai buscar, né, um ortopedista, num sistema de saúde aí para te dar suporte. Você está com um problema ali, de repente, no estômago, né, tá sempre comendo alguma coisa, está sentindo mal ali, você vai procurar quem? O gastro para te dar essa atenção. E quando a gente fala do profissional de saúde, por que ele, nesse momento, não é escolhido aí como opção, né? Porque há tanto, né, receio com relação à busca desse profissional. Se tem alguma questão emocional envolvida, é o psicólogo, é o psiquiatra, se for pensar no intuito, no sentido de medicação que deve ser procurado. Tá me ouvindo, professor? Sim. Aí. Continua escorrendo, tá muito bom, tô te ouvindo. Ótimo, estamos aqui, tela... Estou viajando aqui no que você está falando, tá muito legal, continua aí. A minha conexão tinha me deixado na mão aqui, professor. Vamos lá. Então seguindo essa analogia, se o profissional ele tem uma percepção de que o estado emocional dele precisa de uma atenção, é o psicólogo que ele vai procurar, é um psicanalista, é um psiquiatra, são profissionais da saúde que vão dar atenção neste momento. Só que aí a gente está falando também de um profissional que sofre com o preconceito. Se não em casa, dos próprios familiares, né, no sentido de, isso é frescura, isso aí não vai levar a nada, isso aí você vai lá tomar uma coca que passa, vai lá brincar com o seu cachorro lá que isso passa. Quer dizer, não olhar para esse momento em que a pessoa está passando com seriedade. Então, a gente também aproveita esse momento aqui para desmistificar isso, né? Terapia não é para louco, não é para procurar só quando você já estiver né, correndo pela rua sem saber o que está acontecendo. Não, você precisa também ter o seu momento de escuta, precisa ter essa pessoa que vai te dar esse suporte emocional para ajudar a entender essas questões em que a gente vai passar, ter esse momento de escuta. Então, muitas vezes o familiar,
né, na melhor das intenções, faz aquela frase comum, não, fica tranquilo que isso vai passar. Para a pessoa que está no momento depressivo, no momento de ansiedade, essa frase ela não tem muito efeito, por melhor que seja, mesmo que tenha vindo, né, com a melhor das intenções, mas ela precisa de um apoio profissional, ela precisa ali de um suporte profissional. E é nesse momento em que a gente aproveita também para fazer essas indicações, para fazer essa busca também, né, desse profissional quando se sentir necessitado. A gente está falando agora há pouco, já estava falando da possibilidade dos cursos online. Hoje a pandemia também intensificou isso, né? É possível fazer terapia online, é possível buscar um profissional de psicologia para que a gente possa fazer uma consulta, como o que a gente está fazendo aqui, ó, né? Através de uma ferramenta de streaming, através de uma plataforma online, e que você pode, né, ter esse olhar voltado para a sua saúde emocional. Então, são aspectos que não podem ser deixados de lado nesse momento, viu, professor Jair? A professora Miriam vai explanar um pouco mais sobre isso também. Deixo aqui a oportunidade. Professor, obrigado, muito excelente a sua explanação. Eu tenho algumas considerações aqui, alguns abraços que o pessoal está passando aí, alunos. Professora Valquíria deixou um abraço, você viu, Miriam? Que orgulho, né? Professora Valquíria Castro aí cumprimentando a gente. Fernanda da Mata, nossa parceira, Senat, lembra dela? Aliás, todo o grupo Senat aí de amigos, Adriano Maciel que está aí também, Elizabeth Crispa foi nossa aluna recente, falou muito de mudança de vida, com um curso, né, que ela estava parada na vida e um curso mudou muitas perspectivas de vida dela. Obrigado aí por acompanhar. E sempre lembrando, pessoal, quem não nos conhece, né, o Senat, ele tem uma história muito forte desde 2009, nessa questão de formação profissional, mas de ir além, realmente de pegar na mão e falar, vamos juntos que nós temos aí um caminho longo pela frente. Eu gosto muito quando o Ruiz fala que quem corta um cordão umbilical, e se quiser, é o aluno, porque a gente não consegue cortar, né? A gente vê, fala, ouve. Não sei se já aconteceu com você, Miriam, de ter a oportunidade de ir fazer uma atualização e chegar lá ser um aluno seu. Me deu uma alegria enorme. Eu estive lá numa unidade de cidade e foi um ex-aluno meu, e ele ficou, nossa, você vai assistir aula? Eu falei, você não sabe como eu estou orgulhoso de ver você aí e eu poder assistir sua aula, tá certo? Então, e vários comentários que o pessoal trouxe aqui, a nossa amiga Tereza falou da questão do olho no olho, eu acho que o Ellison explicou bem isso, existem outras técnicas. Eu imagino, Miriam, se nós passássemos por uma pandemia há 20 anos atrás sem um smartphone, não é? Porque, de alguma forma, nós estamos conectados hoje. E 20 anos atrás nós não estávamos, certo? Olha lá no MSN, eu sei lá, não sei se tinha alguma coisa nesse sentido. E nós estamos conectados 24 horas por dia. E mesmo assim estamos sentindo. Imagina sem isso, como estaria a nossa cabeça. E um outro comentário que eu gostaria que você complementasse aí, é muito comum lá na empresa, o pessoal fala, me mandaram para o psiquiatra, estão achando que eu estou doido. E não é nada disso. Quando o cara volta do tratamento, é o contrário. Ele vem com a alegria de dizer, nossa, eu precisava dar uma retomada na minha vida. E foi um excelente caminho que me levaram, entendeu? Então, gostaria que você trouxesse alguma coisa. E um grande abraço para o time Senat, que está toda hora entrando aqui, ó, Silvia Biagioni, Luciana Morelli, de Lima, Ruiz. Eita, que vontade de abraçar todo mundo, viu? Por favor, professora Miriam, traga para nós mais um pouco aí. Microfone, amiga. Acho que é o seu microfone, isso. É que não depende de mim, depende do Gil. E ele fica atrasando toda hora. O Gil que tá te judiando, deixa ele, viu? Deixa ele, viu? Uma das coisas que eu tenho visto, eu tive num encontro, né, em relação à questão da pandemia, recentemente, tudo online, e eu achei muito interessante que o início do encontro começou com uma historiadora. E aí ela traz o histórico do que a humanidade já vivenciou com pandemias. Se a gente falar da peste bubônica no século XIV, ela dizimou cidades inteiras. Se a gente fala 1918, da gripe espanhola, né, ela veio de navio, né, começou pelo Recife, atingiu o Brasil inteiro.
E quando ela faz essa analogia, por exemplo, da gripe espanhola com a pandemia, é muito parecido. E uma das coisas que eu fico pensando, o que nós estamos aprendendo e o que nós estamos deixando de legado para as futuras gerações. Então, quando você fala dessa questão de tecnologia, eu acho que a gente tem uma capacidade de adaptabilidade muito grande, que a gente precisa ir se reinventando cada vez mais, encontrando saídas. Quando falamos de ansiedade, quando falamos de estresse, quando falamos dessas questões, elas são sistemas de alerta do nosso organismo. Estresse é ruim? Mas que bom que nós temos o estresse. É a mesma coisa, a mesma relação da dor. É ruim sentir dor, mas é a dor que sinaliza que alguma coisa não está bem. Então, essa ansiedade, ela está sinalizando que algo não está bem. Ela provoca o corpo para você se adaptar ao que está acontecendo. Então, eu sou muito assim, né? Junto com os meus pacientes, de criar fortalecimentos para que você consiga lidar com essas demandas. Dentro da linha que eu trabalho, que é a terapia cognitiva comportamental, nós temos os nossos sistemas de crenças. Então, essas crenças, elas são padrões que vão sendo formados no decorrer da nossa existência. Desde pequenininho, quem nunca desvirou um chinelo porque senão a mãe morre? É aquela coisa assim, das crenças que você tem, né? Eu até hoje, não me incomoda ver. Eu sei que minha mãe não vai morrer porque o chinelo tá virado, mas é uma coisa assim que alguém falou para mim e aquilo tá no meu pensamento e eu tomo ação. Então, as crenças transformam pensamentos. Pensamentos se transformam em sentimentos. Sentimentos se transformam em emoções. E tudo isso junto é a nossa ação, é o nosso comportamento. Então, à medida que eu tenho informações de que isso é ruim, né? Tem gente que nem o Ellison falou, que nem assiste televisão. Eu sou uma. É negacionismo? Não. Mas se de alguma forma me incomoda, eu fico sabendo como estão os números, porque se eu ficar ouvindo informação toda hora, eu sei que aquilo vai influenciar o meu emocional e vai afetar a minha saúde mental. Então, eu deixo para ver esporadicamente, eu escolho em que momento eu vou acessar essa informação ou não. Uma outra questão vamos entender um pouquinho como é essa neurofisiologia da ansiedade, tá? Nós temos duas glândulas que ela se chama amígdala, não é a amígdala aqui da garganta, é a amígdala neural. Elas são duas glândulas, como se fosse uma castanha amêndoa, assim, uma em cada lado do cérebro. Ela armazena as informações de todo o nosso decorrer da vida, falando de uma forma, assim, mais didática, mais ilustrativa, tá? A partir do momento que nós captamos informações nesse sistema nervoso, que algo é ameaçador, que algo é ruim, que algo vai deixar de preservar a minha vida, ela dispara uma informação, a hipófise tem o papel de mandar essa informação para as glândulas suprarrenais, essas glândulas ficam em cima dos nossos rins. O que é o papel delas? Disparar cortisol e adrenalina na corrente sanguínea. Faz o quê? O coração dispara para que o sangue saia de áreas do corpo e venha para os músculos, numa reação de luta ou fuga, que a gente tem que lutar ou fugir daquela situação. Isso vem de um mecanismo como se fosse instalado um software lá na época dos primatas, há 135 mil anos atrás. Só que lá, antigamente, na época dos primatas, a gente falava da caça, a gente falava de outras questões que hoje as nossas presas, aqueles ameaçadores não são os animais, não é a minha forma de caçar, mas é os meus estressores aqui no dia a dia. A partir do momento, então, que eu entendo essa fisiologia, que eu percebo isso acontecendo no meu corpo, um dos recursos super importantes que nós temos é a nossa respiração. Você está respirando ofegante, seu coração está batendo, você perde a fome, dá dor de estômago, mexe com o seu intestino, você não dorme, tudo isso vai causando por si só uma irritabilidade. Essa irritabilidade causa intolerância, isso é levado para o trânsito, isso é levado no atendimento ao cliente, isso pode ser levado para o seu aluno em sala de aula, que você acaba perdendo a paciência. Então, primeira coisa é atenção à sua saúde mental.
Como foi dito pelo Ellison, psicólogo não é coisa de doido. É um mito que foi criado aí desde a época de Freud, porque ele começou a atender as pessoas no pós-guerra. Então, esse mito nos traz aí na história até hoje. Mas, muitas vezes, o psicólogo auxilia nesse suporte, né, de alinhamento de vida, de criar estratégias, de respiração. E aí, se tivermos um tempinho, Jair, eu até queria fazer um pouquinho dessa técnica para a gente sentir essa sensação de bem-estar, que a nossa respiração ainda não está custando nada, você pode respirar o seu oxigênio, é só você conhecer uma técnica que muitas vezes você se conecta com você mesmo, você desliga um pouquinho desse ambiente, desse cenário, essas sensações de bem-estar funcionam como se fossem antídotos, né, para esse momento de ansiedade. Aí você vai vendo que quanto mais você é inteligente, quanto mais você tem a sua inteligência, mais você consegue dominar as suas emoções. E as emoções, elas são da nossa existência. A raiva tá aí, a raiva bota a gente em movimento. O problema não é a raiva, o problema é o que você faz com o que você está sentindo. A mesma coisa é o medo, a mesma coisa é a tristeza. Como é que eu lido com tudo isso, né? Sim. O estresse, como se diz, ele não é de todo ruim, né? Ele mexe com o seu comportamento para que você tome ações. Ô, Miriam, vamos entregar o Ellison, né? Antes de nós entrarmos aqui, ele falou, estou preocupado, ó. E tá aí dando um show, né? Trazendo números, tá informações. Vendo? Olha aí. Vou pedir direito à tréplica. Você e tá preocupado, mas a preocupação com o trabalho e a excelência e a responsabilidade. Então não é ruim, de verdade. Às vezes as pessoas falam para mim, você está preocupado com o trabalho que você vai fazer, uma palestra, um treinamento, uma reunião, mas isso faz parte, isso é bom, isso acho que faz com que a gente se preocupe mais, que renda mais, que tenha melhores resultados, né, Edson? Então eu acho que a gente tem que... se o professor Nelson, né, eu não consigo esquecer, meu grande amigo e parceiro, ele ia mandar uma mensagem assim... Tem certificado isso aqui? Não, porque isso está mais que uma live, está um curso. Tem certificado ou não? Porque ele ia perguntar com certeza, né? E antes de passar a palavra para você, Ellison, né? Deixar mais um abraço para muitos amigos que estão entrando aí. Laércio acabou de entrar com um comentário, ele deve estar com a Mel no colo lá, né? Nessa hora, porque hoje ele está de folga da live, está com a Melzinha, mas está cutucando a gente aqui, ele não consegue, né? A Lu Morelli, tanta gente legal aí falando com a gente e tá até brincando com você agora, aí tá falando, vou mandar o professor Ellison para terapia, aí, ó, aí bagunçou, só o Laércio para falar isso, né? Professor, você perdoa ele, não? Claro, sou suspeito para falar, porque eu costumo dizer que todo mundo deveria fazer terapia, né? O autoconhecimento, ele nos ajuda a não só nos conhecer melhor, mas entender por que tomamos determinadas atitudes, por que não tomamos outras atitudes, até usando o teu gancho, e, consequentemente, também o gancho da professora Miriam, o medo, o estresse, essas situações, elas não são de tudo negativas mesmo, elas só passam a ser negativas quando elas nos travam, né, nos deixam incapacitados de tomar uma atitude, de tomar uma ação, nos paralisando, né. Então, assim, o nervosismo está lá, estou nervoso, estou com medo, mas vamos para cima, né, vou confiante naquilo que eu conheço. É esse tipo de atitude que vai fazer a diferença no dia a dia. E é esse contexto que eu queria trazer para os nossos colegas instrutores de trânsito que estão nos ouvindo aí. Porque é nesse momento, por exemplo, que os senhores podem ter a oportunidade de refletir sobre isso. Né? Eu não consigo parar para pensar nisso, eu não consigo me concentrar nisso. Tem profissionais que podem ajudá-los a fazer isso. A técnica que a professora Miriam daqui a pouco vai apontar também ajuda nesse sentido de você focar e centrar na atividade que você está fazendo, né? A gente tem que lembrar e tem que sempre ter isso em mente que esse momento ele vai passar. A gente tem que ser confiante, ser otimista nesse momento que ele vai passar. Como a professora Miriam trouxe, né? Nós tivemos aí a exemplo de outras pandemias, ela citou da gripe espanhola, nós tivemos outras pandemias que tiveram, né, um percurso, umas mais, outras menos, e que elas passaram, e que, infelizmente, segundo os especialistas, nós podemos ter outras pandemias também. Então, encarar isso de maneira fortalecida nos faz também
mais fortes, no melhor sentido da palavra, né? Nos faz conseguir superar esses desafios, sem que esses desafios nos deixem também paralisados, né? Nós temos que pensar que nós vamos receber, alguém colocou no chat aí que o aluno é mais do que o aluno, é um cliente. A gente tem que lembrar que a gente vai recebê-los, né, no nosso local de trabalho. E esses alunos, esses clientes também passaram por percalços aí da pandemia, né? Também tiveram perdas de familiares ou amigos, ou talvez também ficaram, né, afastados de suas atividades por conta do próprio Covid. Como é que a gente vai lidar com isso no dia a dia em sala? Então, estar preparado para esse momento é saber também que eu me torno um profissional melhor lá na frente, saber que eu vou conseguir dar para esse aluno, dar para esse cliente o melhor atendimento, a melhor aula, o melhor serviço que ele espera. Eu não gosto muito de usar, né, fazer juízo de valor, né, vou fazer o melhor que eu posso, eu vou fazer o meu melhor, né, porque o meu melhor é diferente do seu melhor, o melhor é diferente do outro. É a gente olhar para aquilo que ele precisa, para atender aquilo que ele está necessitando, né, aquele aluno, aquele cliente, necessita. Eu tenho o meu método de aula, eu tenho o meu jeito de aula, mas cada aluno também requer um tipo de atenção, requer um esforço mais criativo por determinadas dificuldades ali do dia a dia. Tem aluno que não consegue fazer a baliza, tem aluno que não consegue parar ali, de repente, num semáforo, e quando ele vai sair, deixa o carro morrer. E aí? Né? São dificuldades diferentes ali que a gente tem que lidar no dia a dia, né? E eu acredito que a gente precisa ser profissional, claro, sempre ser profissional, mas a gente também não pode esquecer que ali do lado tem um ser humano. Não dá para simplesmente olhar para o lado, a pessoa está diferente do dia a dia, do que a gente conhece, né? Falar, e aí, né? Aconteceu alguma coisa? Né? E a pessoa, não estou legal, aconteceu alguma coisa essa semana, então beleza, vai, seca essas lágrimas, liga o carro e vamos embora. Né? Peraí, eu preciso entender também qual é o momento que essa pessoa está, saber se é pertinente eu fazer essa minha aula nesse sentido, saber se essa pessoa está no momento para essa aula, ou se é, de repente, o momento de eu interromper essa aula e, de repente, sugerir uma remarcação, enfim, estar atento para isso, ter a sensibilidade de perceber também esse momento do aluno. Isso é muito importante também. Não precisa ser psicólogo para você simplesmente sentar ali e saber se a pessoa está num bom dia ou não. A diferença é o quanto você vai entrar na história, né, o quanto você vai intervir naquilo que o aluno está trazendo enquanto repertório. Mas o fato de você perguntar se a pessoa está bem, não daquela maneira automática, que você passa para a pessoa, tudo bem? A pessoa, tudo bem, responde tudo bem. Mas por dentro ela não está tudo bem, né? Às vezes é um momento que ela precisa de alguém parar e falar, não, realmente eu não estou legal. E às vezes essa palavra amiga, né, de um colega ou do próprio instrutor, inclusive, né, que para aquele momento para ouvir, talvez para aquele aluno era o que ele precisava, né? Sim. Então também ter essa disposição é muito importante. Só que a gente só consegue fazer se a gente estiver atento. A gente só consegue atender bem o nosso cliente. A gente só vai conseguir atender bem o nosso aluno se a gente também estiver bem. Então cuidar da própria saúde nesse momento é extremamente importante, para que você possa também cuidar da saúde do outro. Como é que você vai prestar um bom atendimento, prestar um bom serviço para o seu cliente se você também não está bem? Se as suas questões também não estão bem resolvidas. Está nervoso, está estressado, né, e não sabe bem por quê. Como eu tinha dito lá no começo, esse momento, ele acaba também exteriorizando coisas que muitas vezes a gente nem tinha se dado conta. Eu conheço pessoas que são extremamente tranquilas, extremamente controladas, que têm um extremo controle emocional, que nesse momento aí da pandemia se viram sem saber como agir, se viram estressadas com seus familiares, se exaltando numa discussão que poderia ter sido diferente, né? Por quê? Acaba não percebendo, né, até que ponto a pandemia está afetando. Então, estar atento a isso e ter esse olhar para o cuidado com a saúde é muito importante, não só para o momento que está agora, mas também para o momento futuro que a gente ainda vai viver. Verdade, professor Edson. Eu estava aqui imaginando algumas situações. Eu sempre tive uma vida muito ativa. O ano passado eu fiquei 4 meses afastado da empresa, mais um mês de férias e tal, e eu me vi alguns dias acordar de manhã, tomar um café, ficar em casa o dia inteiro e nem lembrar de trocar uma roupa. E daqui a pouco eu comecei a pensar, peraí,
indo uma coisa de áreas diferentes, pensar diferente, porque senão você começa a se afundar no mundinho e depois para sair dele não é fácil, não. Eu, particularmente, você sabe que eu trabalho em uma empresa e ministro aula em mais algumas. Às vezes, até nas minhas férias, agora a dona Silvia vai escutar, vai ficar brava comigo, né? Mas eu preciso descansar uns dias. Aí eu falo para o dono da outra escola que eu estou em aula na Silvia. E falo para a Silvia que eu estou no outro. E não estou em nenhum, que é para fugir um pouquinho. E de repente você se vê fora de tudo isso. Olha a estratégia, dona Silvia, esquece isso, tá? Mas a gente precisa... Acabou agora também, né? Agora acabou também, já. Você entregou agora como estratégia. O segredo está só nós três aqui, mas não sei, deixa para lá, né? E você vê como as coisas mudam. Lembrando, pessoal, que essa live, o Cevate tem feito todas as quintas-feiras, um bate-papo com profissionais. Vou chamar carinhosamente de bate-papo, mas está sendo uma explanação fantástica aqui sobre temas com muita profundidade, creio eu. Eu sou leigo na área de vocês, mas estou adorando aqui da minha parte, parabéns. E o Cevate tem esse compromisso realmente com assuntos muito pertinentes e muito fortes para o momento. Falar a mesmice não adianta, né? E o amigo que não nos conhece ainda, vá lá no Cevate, que nem o Edson falou, vá conhecer, vá tomar um café, vai conhecer um pouquinho da nossa história, está lá o símbolo lá atrás, né? Nós defendemos essa empresa porque o Ruiz disse, essa empresa é nossa, né? É um trabalho de um corpo docente que tem um carinho muito grande, um compromisso muito grande com tudo isso que está acontecendo, né? Com o nosso trabalho. E o reflexo de ver tantos profissionais que estão aqui no chat falando que saudade, comecei com vocês, estou trabalhando, estou bem. Hoje eu falei com um amigo, chama Ricardo Nogueira, hoje ele está morando em Belo Horizonte, falou, poxa, Jair, não vou assistir a live porque eu vou estar em aula de moto, lá em Belo Horizonte. Mas está aí o recado, falei para ele, fica gravada a live, vai lá no nosso canal depois, assiste com calma e vale a pena até rever algum desses assuntos. Vou aprender mais dessas amígdalas, viu, professora Miriam? Que eu pensei que era só na garganta não, que tinha amígdalas. Não. Já aprendi mais um aí, né? E não perca a oportunidade, você que está nos ouvindo, comentar com um amigo, assisti uma live, foi legal, se você realmente curtiu. E falar assim, quer aprender alguns assuntos diferentes, porque, como eu falei, trazer só aquela mesmice... Nós temos que ser mais profundos. As pessoas precisam de informação, de comunicação sincera, como está sendo feito aqui. Parabéns a vocês, tá? A gente está caminhando aí para uma fase mais final, faltam mais uns 20 minutos aí da nossa live, né? Para mim está passando super rápido, tá muito legal o bate-papo com vocês. E antes da gente chegar nessa parte final, um grande abraço para todos os amigos que eu já falei aí, como estão sempre comentários muito pertinentes. Tudo que está aí, a gente, se possível, depois vai receber muitas mensagens no dia seguinte, com perguntas que, na medida do possível, eu tentei responder, acho que vai chegar para vocês também, tá bom? Professora Miriam, daqui a pouco vai ter aquele espacinho da meditação, não vamos Pode esquecer. Ser agora? Meu filho mais novo, o Lucas, ele fala que faz meditação na escola, e eu falo, como é que é a meditação? Ele fala assim, pai, é fácil, a professora senta, fecha os olhos, e assim, cheira a flor, sopra a vela. Cheira a flor. E é um barato que ele senta lá no quarto, às vezes, e fala assim, vou meditar. E eu falo, gordinho, viu? Né? E a gente aprende com eles também. Mas antes da gente chegar nessa parte, professora Miriam, nós falamos aí das tecnologias, mas nós vamos voltar para a sala a qualquer momento e vamos ter que lidar com pessoas que vêm de situações difíceis também. Vamos ter que estar preparados, né, na medida do possível, né? O que a senhora pode trazer para nós sobre isso, por favor? Eu diria, assim, que nós precisamos cuidar da nossa saúde para cuidar do outro. Professor Gil, solta a professora Miriam lá, Nós vamos pegar o Gil no final hoje, hein? Pronto? Vamos lá? Diria que ouvindo, Miriam. Essa importância eu não do estou cuidado. ouvindo, não sei se só eu. Você está ouvindo, Edson? Está ouvindo? Essa importância do cuidado, né? Acho que Igor que comentou a importância da empatia. A empatia é algo muito importante, mas ela me espelha no outro. Eu faço para o outro aquilo que eu gostaria de fazer por mim, né? Eu penso no outro, eu me sensibilizo com o outro. E numa outra dimensão, a gente pode falar da compaixão.
A compaixão é você estender a mão para o outro. Então, assim, é não negar na sala de aula, não negar, mesmo que seja aulas síncronas, não negar ali uma aula prática, que aquele aluno não está bem emocionalmente. Como foi comentado aí pelo Elis, é simplesmente sentir a dor naquele momento, seja por conta do luto, seja por conta de um aspecto mais depressivo, seja por conta de uma ansiedade. Isso já acontecia normalmente, só que de alguma forma se intensificou. A gente percebe as pessoas no trânsito mais intolerantes, né? Pelos dados que eu tive aqui com um amigo, aumentou um pouquinho as ocorrências no sistema de transporte por conta dessas pessoas estarem trabalhando nos seus limites. Uma das coisas que a gente precisa saber é o que essa pandemia nos trouxe de lições. Eu quero apontar para vocês 8 questões que são super importantes, que vale a pena praticarmos. Foram colocadas, né, para o Dr. Marcelo Sismark, ele é um professor da Unifesp, um médico muito assim estudioso na área de medicina integrativa. Uma das coisas que ele coloca é reconhecermos a importância da interdependência. O que é interdependência? Eu cuido de mim, eu cuido de você e eu permito ser cuidado. Saber que esse vírus começou do outro lado do mundo, lá na China, e eu não dei a mínima importância. Imagina, do outro lado do mundo, mas não, ele está aqui, ele se espalhou por todo o planeta. Então, entender que a minha ação aqui hoje, ela pode se refletir de alguma forma em outro lugar. É aquele meu aluno que eu não trato bem aqui, e ele pode ser aquele que no trânsito vai, de alguma forma, atropelar uma pessoa, um acidente que possa causar. Então, a minha responsabilidade nesse momento voltado à interdependência. Um segundo aspecto é a espiritualidade. Hoje se fala de espiritualidade num contexto mais científico, cada vez mais se fala. Eu comecei assim, eu sempre tive essa espiritualidade na minha vida, mas falar de espiritualidade de uma forma científica, eu aprendi isso dentro da Escola Paulista de Medicina, dentro da Unifesp, de uma universidade que é extremamente padrão. E aí a espiritualidade nos ensina que a religião faz parte dessa espiritualidade, mas é a transcendência disso. É a gente reconhecer que há uma natureza, que há um ambiente que precisa ser bom, o que eu estou reverberando na minha existência para que outras pessoas estejam bem também. Né? Então, essa espiritualidade, ela toma uma dimensão, assim, até mesmo para quem não acredita em Deus. Acreditar na natureza, cuidar da natureza, fazer alguma coisa pelo outro. Mas quem acredita em Deus é entender uma dimensão muito maior. Tem pessoas que falam assim, esse vírus acho que não é de Deus. Eu acredito que seja, porque se não fosse, não teria sido permitido. Então, alguma razão tem. E se tem alguma razão, vamos cada vez mais refletir sobre isso, em que eu posso melhorar a minha vida. Um outro aspecto é a apreciação. Cada vez mais a gente precisa aprender a apreciar o momento presente. Tá tomando banho? Presta atenção no banho, no perfume do sabonete, na temperatura da água. Tá com a sua família? Presta atenção na evolução do seu filho, no seu filho que tá com uma brincadeira, que quer jogar com você. Eu tenho pacientes que ficam ali, meu filho não sai do celular. E o que você está fazendo? Senta ele na mesa, brinca com ele, vai lá ver o que ele está assistindo. Outro dia eu fiz isso com a minha netinha, com a Ana Clara. O que você está assistindo? Estou assistindo aqui um grupo que eu gosto. Coloquei na televisão, todo mundo na sala começou a assistir o que ela estava assistindo e a gente começou a comentar, procurando saber dela. Mas quem são essas pessoas, esses personagens que você gosta? Então, essa apreciação, ela auxilia muito na saúde mental, tá? É viver o momento presente. Tá lavando louça? Presta atenção na louça. Tá dirigindo? Presta atenção na direção. Tá ouvindo uma live? Presta atenção na live. O conhecimento, que acaba sendo bastante importante, o conhecimento do que acontece comigo, como o Marcel falou, as metodologias ativas, que isso é super necessário nesse momento, a gente conhecer aí
ter os novos saberes em relação à saúde mental, em relação ao social, em relação a como funciona toda essa tecnologia. A resiliência é outro aspecto da gente se sentir forte, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu costumo dizer que é como se fosse uma esponjinha que está bem apertadinha aqui na minha mão, e à medida que eu abro, ela está sofrendo uma pressão. À medida que eu abro, que a pressão termina, ela volta a ser esponjinha. Então, essa flexibilidade que a gente precisa e diminuir um pouco essa rigidez que a gente acaba vivendo, né? A reavaliação de tudo que acontece na nossa vida o tempo todo, a capacidade de adaptabilidade e a aceitação. Tem uma máxima que às vezes a gente até brinca, aceita que dói menos. Então, às vezes, a gente precisa aceitar o que está acontecendo e encontrando recursos, encontrando estratégias para a gente lidar com tudo isso. Então, algumas dicas. Tá sem áudio. Tá sem áudio, Jair. Jair, seu microfone tá desligado. Você está ouvindo, Miriam? Eu não. E agora, estão me ouvindo? Agora Ok? sim. Agora sim. Não foi o Gil, não, foi ele, tá? Achamos que o senhor estava nos testando. Não, e a conexão agora há pouco caiu. Na última live, o Ruiz ficou, caiu, Jair, caiu, aí já iam chamar o resgate, gente. Não, calma aí, não é isso, não. Tá? Falando sério, que fantástico esses pontos aí para a gente refletir, ficou aí para uma parte final. E gostei muito de alguns pontos aí que a senhora falou. Uma questão muito maior, eu também, quando falo de espiritualidade, as pessoas têm a mania de achar um foco tão pequeno e é tão grande. Eu ouvi falar muito disso num curso dentro do DENARC, que é multiplicadores para palestras de álcool e drogas, que eu fiz acho que em 2015. E tantos policiais, delegados, pessoas com vivências muito difíceis, falando que um dos grandes caminhos para a mudança de vida estaria na espiritualidade. E falando sempre com um leque muito maior, que a senhora falou, viu, professora? Isso me marcou muito quando eu estive lá, me fez lembrar disso. Professor Elson, nós temos aí uns minutinhos para você, depois voltamos para a professora Miriam, terminar lá vamos sair leves dessa aula com a meditação final, tudo bem? Mas aí você tem aí uns minutinhos para deixar suas considerações e para nós irmos para o fechamento, ok? Maravilha, mestre Jair, muito obrigado. Quero já de antemão agradecer a todos que puderam ceder um pouquinho aí da sua hora noturna para acompanhar conosco essa live. Raíssa, eu quero perguntar para o senhor, quero perguntar para a senhora aí que está nos assistindo. Anotou os 8 pontos aí que a professora Miriam citou? Importante também, hein? Muito bacana, gostei mesmo, foi sensacional esses pontos. Outra coisa que eu queria te dizer também é para não sofrer sozinho. A gente vive num ambiente extremamente preconceituoso. Tem mudado, né, mas ainda o ambiente da psicologia ainda sofre com o preconceito, né? Então, como eu tinha dito lá atrás, né, o que eu queria enfatizar agora, né, para não sofrer sozinho, né, se está identificando que está passando por um momento em que não está conseguindo lidar com determinadas situações que normalmente conseguia, está se sentindo mais estressado, está sentindo algo que não é do seu convívio natural, procura ajuda profissional, tem diversos canais que podem te auxiliar nesse sentido. Eu sei que em alguns momentos a gente passa por comentários do tipo, esse negócio de psicólogo é coisa de louco, isso é frescura, né? Você está se sentindo triste aí, você quer ouvir a minha tristeza, né? A sua tristeza você acha que é muito, você quer ouvir pelo que eu passo, e aí a pessoa acaba não sabendo lidar com isso e até administrando a culpa de uma maneira que não é muito saudável, né? Acaba se sentindo culpado por estar passando por uma situação em que o outro, né, tá lidando melhor com uma situação mais difícil, mas para cada pessoa a situação é vivida de modo diferente, né? Para cada um, é aquela velha história, né? Cada um sabe onde que o calo aperta, então não adianta a gente comparar a nossa situação com a do outro, né? Eu queria te pedir para olhar para isso com seriedade, para olhar para esse momento com seriedade e buscar a ajuda de um profissional, se assim for necessário, né, para livre de preconceitos, né, livre de comentários, né, que possam te
te desmotivar a buscar um profissional, lembre que o psicólogo é um profissional neutro na história, né? Ele é um profissional que ele não vai fazer apontamentos e julgamentos daquilo que você está levando enquanto situação pessoal, né? Diferente de um amigo, que você vai conversar com um amigo e ele vai opinar naquilo que você está dizendo, o profissional ele é neutro na história. Então, de repente, aquilo que você não consegue compartilhar com o familiar ou com um amigo, com o namorado, namorada, compartilha, né, com um profissional para te dar esse apoio, para te dar essa ajuda e te fortalecer. Não fique estagnado por uma situação que você pode resolver, né? Isso que muita gente está passando e que pode pensar, nossa, só eu estou assim. Não, existem muitas pessoas que estão passando por momentos de dificuldade e que podem procurar ajuda profissional para que elas não fiquem aí sofrendo sozinhas, tá? Esse é meu recado final. Agradeço o teu tempo, agradeço ter passado aí essa fim de tarde, esse início de noite aí conosco. E fique firme, aguenta firme aí que a gente vai passar por essa. Estamos aqui à disposição também para ajudar no que se fizer necessário. Temos aí um time aí de grandes mestres que falam por si só, que dispensam apresentações e que têm experiências aí para ajudá-los a compartilhar, né, esse momento em que nós estamos passando. Fica aí o meu abraço e uma excelente noite aí para todos. Professor. Professor Ellison, já era seu fã, agora eu sou mais, tá? Obrigado aí, deu um show, parabéns. Muito legal, o pessoal está comentando aqui, tanta gente boa. Não fique bravo se a gente não falar o nome, né? Porque está passando aqui rapidinho. Nosso amigo Adelmo, lá no Litoral, grande profissional, está mandando um abraço para todos. Denise Lécio. Aliás, quando a gente fala dos amigos Cessenati, né, Miriam? A gente que já esteve por lá, a saudade é grande e o carinho ainda é maior, porque foram nossos parceiros quando estivemos lá e quando estivemos do lado de cá também, uma troca incrível poder trabalhar com esse pessoal. E tantos outros aqui que eu anotei o nome. A Adriana participou várias vezes, Lu Morelli está mandando aí grande abraço também. Obrigado, viu, gente? Professora Miriam, chegou aqueles minutinhos seus, né? Vamos respirar fundo, suas considerações e estamos juntos. Parabéns também. Bom, nessa conexão de nós com nós mesmos, eu vou pedir para que vocês sintam a sua respiração, tá? Vocês vão respirar enchendo o pulmão de ar pelo nariz, contando até 4. Então, 1, 2, 3, 4 e solta contando 1, 2, 3, 4. Devagar. Eu vou pedir para que a mão de vocês fiquem sobre as pernas e fechem os olhos, tá bom? Então, eu vou colocar aqui uma musiquinha de fundo, espero que chegue até vocês. Nesse estado, então, de respiração, preste atenção na sua respiração. Preste atenção no ar entrando sobre suas narinas. Preste atenção no ar insuflando seus pulmões. Preste atenção no ar que sai sobre suas narinas. E simplesmente contemple esse momento. Algo tão simples e tão necessário para a nossa existência, que quando a ansiedade está por perto, ela acaba ficando ofegante, rápida. E uma das formas de gerenciar esse sentimento, essa sensação, é através da respiração. Simplesmente respire. Sinta o espaço que o seu corpo ocupa na sala onde você está. Sinta o peso que o seu corpo exerce onde você está sentado. E nesse momento, contemple a sua existência. Eu gostaria que você mentalizasse um tubo de luz intensa, dourada,
que entra no topo da sua cabeça nesse momento. À medida que ele vai descendo, ele vai aliviando as suas tensões, recuperando a sua energia, trazendo paz, trazendo tranquilidade e resgatando cada vez mais a sua essência. O quanto nós precisamos nos dar conta de nossa essência, estarmos conectados conosco e com o universo. Respirando suave e profundamente, mentaliza que agora essa cor dourada, luz intensa, vai passando pelo seu corpo, pelo tórax, saindo nas pernas e deixando com você uma sensação de leveza, de bem-estar, de relaxamento, que vai fazer com que você tenha uma noite tranquila, que faça com que você se lembre que todas as vezes que você estiver numa situação de intensa ansiedade ou de média ansiedade, você se lembre de resgatar a sua essência, de respirar de uma forma circular e de trazer tranquilidade para o seu dia a dia. À medida que você achar conveniente, vai abrindo os olhos e voltando para o aqui e agora. É um exercício rápido, que ele pode ser prolongado e que você pode usar isso como se fosse um remedinho diário para te trazer tranquilidade e bem-estar. Gratidão por esse momento. Muito bom, maravilhoso. Vamos só para aplaudir, né, Alisson? É o que nos cabe agora, né? Sensacional, Miriam. Como diria a nossa amiga Luciana, né, as palmas livres. Sensacional. Se a gente conseguir tirar um pouquinho do nosso dia, né, para parar e olhar para si mesmo, né, ter esse momento de interiorização, ter um momento para você parar simplesmente, né, e dar uma respirada, com certeza as ações que vão vir depois, as respostas a essas atitudes, elas terão um outro olhar, terão uma outra vertente, terão uma outro viés diferente aí, né, da decisão anterior. É tomar as atitudes sem afobamento, sem afobação, com mais calma. Muito bom. Muito Pessoal, bom. obrigado. Nós estamos chegando ao final. Primeiro, um agradecimento a vocês, meus parceiros aqui da live. Vencemos aí mais uma etapa, né? Para nós todos também é um grande desafio. Todos os amigos Cevate, tanto daqui de São Paulo como de Pará, Éder Paulo, Carmo Moreno, grande abraço para vocês também. Zuleika Cardia, acabou de dar um oi aqui, lembra da Zuleika? Lembro. Beijão para todos. Esse dia eu vi ela num curso de caminhão, essa menina é fantástica, né? Um orgulho para nós do Cevate, tá? E muito, muito bom a gente estar junto aqui. Obrigado pela confiança da nossa direção, né? Dona Silvia, Gleison, nosso amigo Ruiz, parceiro de sempre, me ligou essa semana e falou: Jair, vamos ter um desafio juntos. Falei: sempre, não quero nem saber o que é, nós estamos juntos, né? E é isso que nos move, né? Essa vertente que o Cevate nos uniu, e eu acho que não foi à toa. O Ruiz sempre fala no final das nossas reuniões que foi um presente que ele ganhou na vida dele ter essa empresa na altura de vida que ele está e com grandes parceiros. Eu, da minha parte, não tenho dúvida disso também. Tá bom, gente? Quem nos acompanhou, muito obrigado. As aulas, todo o trabalho que nós fizemos vai ficar lá no nosso canal do YouTube. Se você quer relembrar os pontos que a professora Miriam trouxe aí, professor Ellison, obrigado. Lá vai estar lá para todo mundo poder rever, não vai dizer que eu não sei, né? Olha que maravilha que a gente tem. Além de assistir isso de dentro de casa, poder rever outras vezes e até encaixar nos nossos trabalhos, que eu tenho certeza que muitos profissionais vão fazer isso, tá bom? Nosso agradecimento também à nossa técnica, professor Gil. Parabéns aí pela sua eficácia de sempre, né? Nós estamos aqui de frente, mas ele está lá nos ajudando, nos colocando aí, né? Ele
Diz que depois vai dar uma melhoradinha no meu rosto aqui. É seu desafio, viu, professor Gil? Deixar eu bonito algum dia, viu? Tá? E, de verdade, chegamos ao nosso tempo, tá, gente? Boa noite. Até a próxima live, não perca, né? Nossas quintas premiadas, live do Cevate, com mais outros amigos aí, se Deus quiser. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Noite. Obrigado. Obrigada a Boa noite. todos. Boa noite. Tchau, Até a boa próxima. noite. Até a